Salve, salve pessoal de casa. Bom dia para você que está vendo aí de manhã. Boa tarde para você que está vendo de tarde. Boa noite, você está vendo aí de noite, de madrugada. Mais um episódio do nosso podcast Datafor. E hoje trago aqui a excelentíssima convidada, minha amiga pessoal, Luciana Bicas. Prazer demais, Vitorino. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje vamos falar, você já vai adiantar o tema aí, né? Isso. Vamos falar muito sobre tecnologia e governança de dados e governança de tecnologia e bora lá. Isso aí, mas se apresenta aí, Luciano, para o pessoal de casa conhecer. Vamos lá, gente. Olha só. Para vocês me conhecerem, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Luciana Bicas. Eu tenho uma passagem de 15 anos, né? Comecei minha carreira e tenho uma passagem por 15 anos na Falcone, que é uma empresa de consultoria. E lá na Falcone, empresa de consultoria, né? Fiz todo tipo de solução gerencial, gestão que aplicamos, né, tanto em nível estratégico, tático e operacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui dentro da área de tecnologia e dados. E aí, beleza, depois de passar um tempo ali na Falcone, atuando com gestão, fui para a área de dados da Falcone. E era para ser uma passagem, assim, meio que temporária por lá, mas acabou que o projeto foi se estendendo, o pessoal que estava lá da área de dados da Falcone foi gostando do meu trabalho, eu assumi a liderança da área de dados da Falcone. E fiquei lá durante um tempo, e isso me credenciou depois para vir para Americanas, e aí, de fato, entrei na área de dados e fui lá líder tech ali da área de dados durante um tempo, trabalhei com o Vitorino nesse tempo, e beleza, fiquei na área de dados um tempo, até que, notória a situação da Americanas, né, público, ia acontecer com Americanas, quando ela entrou em recuperação judicial, apareceu uma oportunidade, que é justamente juntar o meu conhecimento em gestão, que eu tive na Falcone, com o meu conhecimento em dados e tecnologia, e eu assumi a cadeira como head de governança de tecnologia. Estruturamos a área, assim, em um ano a gente estruturou uma área do zero de governança em tecnologia, e a partir disso aí, né, a gente implementou muita coisa, e eu vou contar um pouco, assim, vocês, muito da nossa conversa tem a ver com essa minha experiência. E aí agora estou atuando na minha própria empresa. Então agora, durante esse tempo que eu tive na Falcone, na Americanas, eu também era professora da Conquer, fui convidada para dar aulas sobre diversos temas lá na Conquer e falei, gente, dar aulas, palestras é o que me move, é a minha paixão, assim. E aí, agora, estou atuando exclusivamente dentro da área de treinamentos e palestras, fazendo pegando e empacotando todos esses conhecimentos que eu tive, né, ao longo da experiência Falcone, experiência Americanas, experiência Conquer, estou empacotando todos esses conhecimentos. Mais de 20 anos, então, aí de conhecimento, né? 20 anos de mercado corporativo e agora estou colocando isso, assim, estou me realizando. Nessa nova empresa, assim, fazendo palestras, treinamentos, é o que eu amo fazer, de fato. Muito bom. Gente, quem quiser convidar a Luciana, a gente vai colocar aqui nos comentários aqui. Então, pode convidar a Luciana, pessoa aí fantástica, mais de 20 anos de experiência, agora vivendo o sonho, fazendo aquilo que ela gosta. Recomendamos a Luciana. Muito bom. E hoje a gente vai estar falando sobre governança de dados, né? Uhum. Mas, ô Luciana, para quem não conhece, o que é esse negócio, governança de dados? Governança de dados. Na verdade, eu vou ampliar um pouco, Vitorino, e vou, assim, falar de governança de tecnologia, tá? Certo. Governança de dados, obviamente, está dentro, né? É um recorte dentro do tema de governança de tecnologia, mas eu vou começar falando sobre governança de tecnologia para vocês entenderem a importância disso. Por quê? Governança de tecnologia, para mim, deveria, né, ser um retrato, um exemplo de do que as empresas deveriam fazer como gestão no geral. Então, vou explicar, vou voltar uns pontos atrás para você entender, tá? Uhum. Imagina uma empresa, a empresa tem lá seus níveis estratégicos, tático, operacional, né? Então, no nível estratégico tem o CEO, o VP, diretor, no nível tático ali tem os gerentes, tal, e no nível operacional tem as equipes. O que ao longo da minha carreira da Falcone, que eu via acontecendo na área de tecnologia e via acontecendo na área de dados também?
As empresas, elas não conseguem, de uma maneira muito efetiva e eficiente, conectar todos esses 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional, de uma forma eficiente, assim, de forma que, garantindo que o que entra no nível estratégico é o que realmente a empresa precisa fazer, é o que realmente é importante para a empresa. Depois, o que é importante para a empresa que já foi selecionado no nível estratégico passa para o nível tático, e quando isso passa para o nível tático, a gerência tem que garantir que aquilo vai ser feito com eficiência. E beleza, e essa conexão do nível tático com o nível operacional também é algo importantíssimo, porque quem executa é a equipe. Então, essa conexão de saber o que entra, ter certeza que está entrando no nível estratégico, passando pelo nível tático e sendo executado no nível operacional, é algo que muitas empresas não conseguem fazer com eficiência, é uma dor que as empresas têm hoje. Imagina, então, que quanto maior for a empresa, mais desafiador vai ser. Mais complexo o cenário, mais desafiador essa conexão será. E mais importante, tá? Uma vez que as coisas acontecem no nível operacional, algo que não acontece com frequência também é esse reporte ou esse retroalimentação da estratégia do nível operacional para o nível estratégico. Porque o que acontece, os problemas crônicos que acontecem no nível operacional, eles têm que subir, retroalimentar a estratégia da empresa. Então, estou falando isso como gestão em empresa geral, então isso é importante para todas as empresas, ainda mais na área de tecnologia. Então, o que a gente fez na área de governança, e aí entrando agora e respondendo a sua pergunta depois desse contexto, tá? O que é a governança de tecnologia? O que foi que eu, como head de governança de tecnologia, ajudei a implementar lá na Americanas? É justamente fazer essa conexão. É garantir que o nível estratégico está selecionando as coisas certas, que está repassando corretamente para o nível tático. Do nível tático, está sendo repassado corretamente para o nível operacional e no nível operacional as coisas estão sendo retroalimentadas na estratégia de novo, tá? E a área de dados é extremamente relevante para fazer toda essa conexão acontecer, tá? Então, em linhas gerais, explicando governança de tecnologia, é isso aí. Mas, beleza, eu entendi o contexto geral, entendi que é realmente algo muito complexo, e ainda mais conforme a empresa foi crescendo, né? Tipo, se tiver muitas pessoas ali, muitas pessoas para liderar muitos projetos, né? Muitas apostas, algumas são certeiras de acordo com o objetivo da estratégia da empresa, outras o pessoal prioriza errado, é da complexidade do negócio. Mas onde é que entra dados nisso aí? Tipo, por que dados é relevante na governança de tecnologia? Boa. Eu posso te dar exemplos claros nos 3 níveis, tá? Estratégico, tático e operacional, mas vou começar pelo estratégico. Daqui a pouquinho a gente dá mais exemplos no nível tático e operacional. Quando a gente está no nível estratégico, uma das metodologias que a gente usou para selecionar projetos, priorizar os projetos e falar assim, gente, estamos aqui, a gente está no segmento do varejo. Segmento do varejo é uma margem super curta, então a gente não pode errar na escolha dos nossos projetos. O que a gente escolher aqui, a gente tem que ter certeza que vai dar resultado para a empresa, porque a gente não pode gastar nem 1 minuto do nosso tempo, nem R$1 do nosso dinheiro com algo que não dá resultado. Então, o que a gente fazia para garantir que esses projetos estavam sendo bem escolhidos? A gente aplicou uma metodologia que era chamada de FELS, ou GATES. Basicamente, 1000 ideias. Eu não sei se você lembra que o ambiente de tecnologia que a gente trabalhava lá era muito rico, tinha muita gente tendo muita ideia de projeto. Então, o que não faltava era ideia de projeto legal. Pensei, nossa, esse projeto é o melhor do mundo. Aquele projeto é o melhor do mundo. Então, nessa gama de projetos, a gente precisava escolher e ter certeza que a gente estava escolhendo os projetos certos para garantir o resultado da empresa. Esses 3 gates, então, eram filtros que garantiam que a gente estava escolhendo os projetos certos. Basicamente, o primeiro filtro a gente fazia uma análise do score estratégico, ou quanto aquele projeto era estratégico ou não, ou se aproximava da estratégia da empresa. Primeiro filtro. Segundo filtro, se ele era financeiramente atrativo ou financeiramente viável.
Sim. todo o retorno que aquele projeto dava sobre todo o investimento. A gente fazia essa comparação. O investimento que a gente vai fazer nesse projeto, né, o retorno que ele vai nos dar, vale a pena o investimento? Era o segundo filtro. E o terceiro era a viabilidade técnica desse projeto. Então, se é estratégico, primeiro filtro ou primeiro gate. Se dá retorno sobre o investimento, segundo gate. Se é tecnicamente viável, terceiro gate. Passados os 3 gates, aí sim, a gente tinha certeza que, falou assim, gente, esse projeto, por toda a análise que a gente fez até aqui, a gente tem muita chance de dizer que esse projeto é um projeto estratégico, que dá resultado para a empresa e que tem uma implementação viável dentro das nossas condições. Só que, para a gente chegar a essa conclusão, cada um desses gates, a gente precisava analisar o quê? Dados. Então, se eu não tivesse os dados, né? Retorno sobre investimento. Quem teve a ideia ia lá defender o retorno sobre investimento daquele projeto. Ele tinha que provar quanto de receita daria, se era margem, o quanto que ele ia de custo evitado aquele projeto ia dar. Então, todos os dados financeiros, a gente só tinha a certeza e a segurança de tomar uma decisão ali colegiada, inclusive, né, pela diretoria, se esses dados estivessem muito bem feitos, elaborados e consolidados. E, obviamente, esse dado, né, de receita e de custo, projeções, não é uma coisa fácil de se coletar, especialmente quando a gente está falando de um ambiente ali, né, de varejo, 1.700 lojas e etc. Então, a área de dados ali, né, não só para esse segmento, mas para qualquer outro, era essencial para fornecer os dados necessários para a gente tomar a decisão. Tá? Então, basicamente, assim, esse é um exemplo no nível estratégico, e aí, beleza, a gente pode conversar sobre níveis táticos e operacionais, mas deu para clarear, assim? Entendi. Deixa eu até pensar aqui no exemplo que você está falando. Digamos que contexto da Americanas ali, pelo desafio, até elogiar o pessoal da Americanas ali que conseguiu reverter essa situação que foi realmente muito sinistra, né? Muito desafiador. Parabéns a todos ali os envolvidos. O objetivo era aumentar a margem, provavelmente, né? Em toda empresa, o objetivo, normalmente, tipo, um dos pilares ali a gente tem que aumentar a nossa receita, a nossa margem ali. A gente tem que faturar sem perder margem, né? Faturar sem perder uma margem. Margem saudável, isso aí. Então, para aumentar a margem, podia ter um projeto de tecnologia de, cara, vamos fazer aqui uma ordenação, por exemplo, no site para mostrar os itens que são mais rentáveis na homepage. Sim. Aí, tipo, faria a viabilidade técnica de descobrir como é que dá onde puxa esses itens mais rentáveis. Sim. Como é que faria para colocar lá a projeção do tipo, exposição maior, quanto você vai fazer eles venderem mais, quanto vai gerar mais de margem. E aí daria para fazer essa priorização. Perfeito. Ou então, assim, produtos de dados que a gente deve desenvolver, que a própria área de dados vai desenvolver. A área de dados, dentro dessa fila de priorização, porque imagina o seguinte, tecnologia tem área de infraestrutura, tinha área digital, tinha dados, então tinham diversas áreas dentro da área de tecnologia. Mas a área de dados é que tinha a maior fila e a maior demanda de projetos que passavam por esses gates. Então a gente ficava maluco, porque todo dia uma área diferente chegava lá e falava assim, eu preciso desse produto de dados. Preciso daquele produto de dados. E aí, vamos supor que a área de logística e a área comercial vem com 2 demandas para a gente. Olha, preciso desse produto de dados porque é muito importante, são decisões importantes que eu tenho que tomar aqui. Eu preciso dessa informação desse produto de dados aqui com atualização diária. E aí a área de dados tem que escolher. Eu não tenho recurso, eu não tenho equipe limitada. Eu tenho recurso limitado. Eu preciso escolher se eu vou atender a área comercial ou a área de logística. Como é que eu faço isso? Aí os gates vinham para nos ajudar nessa análise. Então, o esforço técnico era importante, as equipes, a gente entrava em todo tipo de análise, assim, de fato, para escolher quais eram os projetos mais importantes, por exemplo, da área de dados, que passariam e que mereceriam, de fato, a dedicação da equipe. Tá? Então, esse é um dos exemplos bem importantes, assim, que eu acho que essa parte aí dos gates foi uma grande virada, assim, lá na área de tecnologia que a gente estava atuando, porque depois, inclusive, outras áreas começaram a usar o mesmo modelo, assim,
a companhia sentiu que era importante fazer esse filtro. Aham. Não, de fato, se uma coisa, né, eu também recebo lá demandas ali de dados eu tenho que priorizar. Uma coisa é chegar a pessoa assim, pô, faz isso aqui para mim, porque isso aqui para mim é muito importante. Outra coisa é, pô, por favor, prioriza esse tópico aqui, porque a gente fez um estudo, isso aqui vai dar o retorno XPTO, tem a ver com a estratégia da empresa, a gente já fez um trabalho aqui que viu que era tecnicamente viável de fazer. Com certeza eu iria priorizar ali as demandas que vêm, que passaram por esses três portões ali, né? Não, e mais, Vitorino, essas decisões do que passa para o portão 1, 2 e 3, e o que vai ser desenvolvido, e depois que decidiu se fazer, né? Porque imagina, tem lá os gates 1, 2 e 3, os projetos de dados passando ali. Então, vamos supor que a gente aprovou 10 projetos de dados para fazer. Qual que é mais importante, qual que é o menos importante? Se tiver algum problema, qual que eu posso parar, qual que eu não posso parar? Então, depois que os projetos são aprovados, também é importante ter uma lista de qual é o mais importante, primeiro mais importante, segundo mais importante, terceiro mais importante. Então, esse ranking de priorização de quais são os projetos mais importantes ou não é essencial e isso era feito de forma colegiada. Então, não era só a área de tecnologia decidindo isso. Era a área, o diretor financeiro, junto com o diretor de novos negócios, junto com o diretor de tecnologia, junto com a área de governança. Então, a área de governança facilitava o encontro do C-Level para olhar os projetos e falar, esse é mais importante. Por exemplo, o do comercial é mais importante do que o logística. Beleza, pessoal? Todo mundo de acordo? Beleza, então agora a área de tecnologia sabe o que priorizar, sabe o que fazer primeiro, sabe o que fazer e o que não fazer, e do que tem para fazer, o que é número 1, 2, 3, 4, 5. Isso é, assim, essencial para a gestão de uma empresa. Então eu falo assim, na área de tecnologia importante, na área de dados importante, mas esse conceito de gestão se aplica para qualquer área, para qualquer empresa e qualquer segmento que você queira atuar. Poxa, com certeza, é muito importante. Acho que a gente vai implementar isso aqui também aqui na plataforma, né? Tá precisando? Estamos precisando, né? Todos estamos, né? Beleza, acho que os três portões, os três gates ali seriam os pilares ali, né? Para essa priorização. Mas quando a gente fala de governança, né? No geral, tem uma questão ali que é muito importante também, que eu vejo que no LinkedIn, nas redes sociais, o pessoal comenta muito, que é o FinOps. O que é esse negócio aí de FinOps que todo mundo fala? Beleza. FinOps. Olha só, vou de novo voltar um pouquinho na sua pergunta para te dar um contexto um pouquinho maior. E aí eu entro no FinOps especificamente, tá? Quando a gente fala de governança, a gente falou dos gates até agora, a gente está no nível estratégico, tá? Sim. Então vamos supor que a gente fez o nosso trabalho direitinho e selecionamos os projetos que a gente vai fazer. Descemos para o nível tático. No nível tático, eu tenho uma opção para fazer, e aí na área de tecnologia a gente fazia essa opção, tá? Eu vou fazer uma gestão de projetos agora tradicional, waterfall, né, que é a gestão de projetos tradicional, que todo mundo já conhece há muito tempo, tal, cronogramas e tal, ou eu vou fazer uma gestão ágil. Então, tem essa decisão para a gente tomar, que a gente vai... pode falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, mas o que eu quero dizer é, desceu para o nível tático, eu vou fazer agora uma gestão da cadência de execução, seja pelo ágil ou pela gestão tradicional de projetos, eu tenho uma gestão de execução. Então, eu tenho gestão de portfólio no nível estratégico, é um pilar. Segundo, gestão da cadência de execução é um segundo pilar, que envolve ali o ágil e a gestão de projeto tradicional. E aí tem um terceiro pilar ainda na gestão mais operacional de todas, que é, se eu entreguei um projeto, e você sabe muito bem disso, que eu sei que você tem experiência nisso, se eu entreguei um produto de dados, não basta eu entregar, eu tenho que sustentar. Eu tenho que garantir a sustentação desse produto. Aí vem o meu terceiro pilar, que é a gestão ali da sustentação, ou a gestão da operacionalização dos produtos de dados depois que eles foram entregues. E aí a gente usa metodologia, a gente usava a metodologia, por exemplo, do ITSM para fazer essa gestão de chamados, que também era uma coisa muito grandiosa, assim, um volume de chamados gigantesco que a gente precisava atender
ali na área de tecnologia. Então, olha só, gestão estratégica um pilar, a gestão da cadência de execução pegando o ágil, o waterfall no nível tático, e no nível operacional, gestão da sustentação, e a gente usava bastante a metodologia do ITSM. Como é que entra para sustentar isso tudo? Assim, então, cada um, né, essas três coisas, tem algo que permeia tudo. Tem algo que tem, na verdade, duas coisas, dois pilares que olham para esses três níveis de gestão, que é a gestão de orçamento e a gestão de fornecedores. Então, tem duas coisas dentro da área de tecnologia, são mega importantes para governança de tecnologia, que é gestão de fornecedores e gestão de orçamento. Ela permeia, ou ela circula, ou ela perpassa por esses três níveis, tanto estratégico, tático e operacional. Então, beleza. Dentro da gestão de orçamento, dentro da área de tecnologia, é uma coisa bem grande. O orçamento, normalmente, de tecnologia para algumas empresas é algo super representativo para o orçamento total da empresa. Era o caso de onde a gente estava, né? O orçamento de tecnologia era um dos maiores da empresa. E fazer a gestão desse orçamento é algo mega desafiador. Por quê? Você tem ali gestão de infraestrutura, tá? Então, gestão de tudo que é equipamentos e etc. É uma parte importante ali do orçamento de tecnologia. E tem a tal do FinOps, que trata especificamente quando a gente está falando de orçamento da área de dados. Quando a gente está ali fazendo por exemplo, um orçamento, a gente trabalhava em nuvem lá, né? Big Data, nuvens, dados. Então, como é que eu garanto uma otimização de custos dessa parte específica ali da gestão de dados para trabalhar com dados em nuvem e com grandes volumes de dados, Big Data? FinOps, basicamente, tem esse viés, né? Então, se eu estou pegando gestão de orçamento de tecnologia aqui, FinOps é um pedaço, mas é um pedaço importante da gestão de orçamento de tecnologia. E, basicamente, o que a gente faz em FinOps? A gente tenta otimizar duas coisas: armazenamento de dados e processamento de dados. Como é que eu otimizo processamento de dados? Queries, qualidade das minhas queries. A minha forma de colocar as queries, de fazer as queries, ela tá saudável, né? Minhas queries são queries saudáveis que processam dados no nível necessário e suficiente para obter os resultados que eu preciso. Então, processamento de dados é super importante, super olhado dentro do FinOps. Outra coisa super importante, armazenamento. Será que eu preciso sempre ter o dado quente ali o tempo inteiro? Todos os dados da companhia precisam estar no nível de acesso que a hora que eu quiser eu tenho acesso a ele? Porque isso custa muito caro dentro do assunto FinOps, né? Quando a gente está falando de dados e armazenamento de dados, obviamente, para eu ter um dado 100% disponível todos os dias, a hora que eu quiser, isso é um dado caro, que a gente chama de dado quente. Então, a gente trabalhava lá na análise de FinOps, por exemplo, com 4 níveis de armazenamento de dados. Um que era o dado quente, que é aquele dado que eu tenho que acessar praticamente todo dia. Um outro nível de armazenamento ali, que eu tenho que acessar o dado uma vez só no mês. Eu não preciso da disponibilidade daquele dado imediato todos os dias. E esse armazenamento custa mais barato. Que também é mais barato um que eu posso acessar a cada trimestre. De um dado que eu tenho que acessar a cada ano, ou que eu só tenho que guardar e deixar ele ali por uma questão de compliance. Então, os níveis de disponibilidade de dados diferentes nos dá níveis de armazenamento de dados diferentes e, obviamente, isso é uma análise de otimização de custo gigantesca dentro da área de dados. O FinOps basicamente analisa esse tipo de coisa: armazenamento e processamento de dados, tá? Então, no caso, quando o custo da sua infraestrutura de cloud ali, né, que as pessoas contratam, as empresas, seja tipo, subir um servidor, tal, ou então pagar um serviço que você paga o quanto você usa, se ele tá desgovernado, tipo, descontrolado, tá ficando muito caro, o FinOps está aí para resolver. Exatamente. Tem uma outra coisa do FinOps também, que são as VMs, né, ou as máquinas virtuais lá, que a análise também de
Deixar a VM ociosa é algo que gera muito custo. O FinOps vai lá e analisa esse tipo de coisa. Na hora de subir a VM, que é uma máquina virtual, será que eu preciso colocar o último nível de processamento ou de potência dessa máquina? Muitas vezes não, e a galera simplesmente vai lá e sobe, né, as máquinas. Depois que eu usei a máquina, quanto tempo eu preciso dela? Porque subo a máquina e fico ad eterno, gastando dinheiro ali daquela máquina? Não. Tem, né, eu tenho que ver a ociosidade dessas máquinas virtuais. Então, tem bastante coisa ali dentro do FinOps que, nossa, poxa, é um mundo, assim, dá para falar bastante coisa, aprofundar em diversos assuntos, assim. Mas o que é o importante? É que, olha só, FinOps é uma parte muito importante, representativa do orçamento de tecnologia. E o orçamento de tecnologia é uma parte muito importante, normalmente e representativa do orçamento das empresas. Então, obviamente, FinOps é um assunto importante que todo mundo que trabalha com dados deveria estar olhando para ele. Entendi. Mas você falou uma coisa também interessante ali antes de chegar na parte do FinOps. Que é, tipo, a gente falou do camada executivo, então tem os 3 gates aqui. Na camada operacional, a gestão do custo e disponibilidade, né? E na camada tática, você falou que a governança ajudaria a escolher se aquele projeto ali que tá ligado à estratégia vai ser governado de forma waterfall, né, ou gerenciamento de projeto, ou ágil. Existe bala de prata? Tipo, pô, não, a minha empresa agora é só ágil, ou então, não, agora é só o gerenciamento de projeto tradicional. Boa. Nossa, excelente pergunta. Olha só, tem uma regrinha que ajuda a escolher, tá? Não vou falar, a gente, nesse mundo malucão, né, que tudo muda agora o tempo inteiro, é difícil a gente falar que é 100% assim o tempo inteiro. Pode ser, obviamente, que você decida usar outros critérios para escolher se você vai usar waterfall ou ágil. Mas, normalmente, o que a gente fazia, o que eu tenho visto nas empresas é o seguinte. Chegou um projeto. Se o escopo daquele projeto é o escopo fixo, ou seja, eu já sei exatamente qual que é a entrega, é muito difícil mudar o escopo daquele projeto, eu só preciso entregar aquilo e eu tenho que gerenciar tempo e custo para entregar aquele escopo que ele é fixo, tá? E esse escopo normalmente está relacionado a processos assim, que já são muito antigos na empresa, as pessoas já sabem como fazer aquilo, né? Então, está relacionado ali com processos de eficiência operacional, ou seja, coisas que já acontecem na empresa há muito tempo, você já sabe que aquilo ali não muda, que o escopo que você tem que entregar é exatamente aquilo. Beleza, então, dentro da nossa pirâmide, né, da tripla restrição de escopo, prazo e custo, o meu escopo ele é fixo. E aí eu vou fazer a gestão do meu prazo e custo. Meu prazo e custo eu tenho que ficar ali fazendo a gestão, obviamente, eles são estimados e eu tenho que tentar chegar o mais próximo possível da minha estimativa, tá? Então, o waterfall funciona super bem para esses casos. Você não precisa inventar e falar que faz ágil só porque o ágil é uma abordagem moderna. O waterfall ali te atende perfeitamente. Pode usar o seu project, pode usar as suas metodologias, vai funcionar e funciona ainda para muita coisa, tá? Mas o que acontece? Hoje em dia, cada vez mais a gente fala que o mundo está cada dia mais VUCA e BANI, né? Que é volátil, ansioso, incompreensível e tal. Então, cada vez mais, a gente não tem essa previsibilidade de ter um escopo super acertado. Às vezes, o cliente está nos demandando uma coisa que ele nem sabe o que é. Então, muitas vezes, o cliente não sabe exatamente o que ele precisa, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe exatamente qual é o escopo que ele quer receber. E também a área de tecnologia, de dados, ainda precisa andar mais um pouquinho no escopo para entender se aquele escopo funciona ou não. Então, ninguém sabe muito, as pessoas têm uma ideia de qual seria o escopo de entrega, mas ninguém tem muita certeza de como aquilo vai ficar no final. Para esse caso em que o escopo ele é estimado, ele não é fixo, aí o ágil ele é perfeito. Porque aí, o que eu vou fixar? Eu vou fixar os meus espaços de tempo, que são as sprints, por exemplo, no ágil. Né? Vou fixar o meu orçamento, porque normalmente quando eu vou fazer um desenvolvimento no ágil, eu tenho um orçamento para né, gastar ali. Então, eu fixo, o fixo não é mais o escopo, o fixo é o orçamento e os prazos, né, os ciclos de tempo. Fixo essas duas coisas e vou desenvolvendo o escopo.
E aí que vem a mentalidade do ágil, de desenvolver, ao invés de eu entregar o escopo lá no final, como normalmente o waterfall faz, eu faço uma sprint e entrego um valor. Aí mostro para o meu stakeholder cliente. E meu cliente vai falar assim, não, beleza, é isso. Ou, não, não é isso, Luciana, tá mais ou menos, retrabalha isso aqui, muda, tal. Então eu faço uma pequena entrega numa sprint, tenho um nível, assumo um risco menor, posso ter ali um retrabalho, mas ao longo do tempo eu vou fazendo pequenas entregas e ajustando isso com o stakeholder. Então, tanto a equipe que desenvolve quanto o próprio cliente stakeholder, ele vai descobrindo qual que é o escopo ideal ao longo do processo. E aí, os riscos também no ágil são moderados, tá? Então, em resumo, escopo fixo, o waterfall atende. Se o escopo não é fixo, o que é fixo são é o tempo e o custo, né, que você pode gastar, e o seu escopo pode ser variável, o melhor é o ágil. Lembrando que restrição tripla para qualquer projeto. Se eu mudar qualquer coisa no escopo, o prazo e custo serão afetados. Se eu mudar custo, prazo e escopo serão afetados. Então, dentro da nossa triângulo ali da tripla restrição, se eu mudo um dos vetores, os outros dois com certeza serão afetados. Então, você, como gestor de projeto, seja ágil ou tradicional, tem que saber e estar atento a isso. Eu tô pensando aqui, tipo, trazendo para um caso pessoal, né? Todo mundo, ou a maioria das pessoas na vida tiveram que passar por isso, né? Eu construí uma casa. Então, maravilhoso. A casa é algo que as pessoas, tipo, já sabem, né? Tipo, tem que fazer a fundação, tem que fazer depois as paredes, alvenaria, papapá. Então é um negócio muito bem definido. Não importa se mudar o pedreiro, se mudar a construtora, daria para traçar um prazo e teoricamente, né? Mas infelizmente nunca é assertivo. Um orçamento. Muito. Um orçamento. Agora, para isso funcionar, eu teria que saber, eu quero uma casa assim, pô, linear, sei lá, colonial, a cor é XPTO. Agora, se chegar assim e falar assim, pô, eu não sei como é que eu quero a minha casa, se vai ser moderna, se vai ser clássica, me sugere aí. Aí eles teriam que fazer um movimento ágil, né? Construir um negócio pequenininho. Vitorino, ó, vê se isso aqui, né? Se eles fossem construir no movimento ágil a sua casa, olha só, olha essa sala aqui, essa sala com banheiro aqui. Você gostou do estilo dela? Beleza, gostei. Não gostei disso aqui não gostei desse piso, não gostei dessa... então peraí, vamos retrabalhar esse piso aqui, mas agora eu entendi o que você quer, agora eu vou pro quarto. E assim vai. Quebraria tudo na sala, botaria o que eu gostei. Deixa a sala perfeita do Vitorino. E em tese, assim, tem-se o exemplo muito no ágil. Acho que todo mundo já viu uma figurinha assim, que primeiro você entrega um patinete. Sim. Do patinete evolui para uma bicicleta. Da bicicleta evolui para um carro e assim vai, né? Qual que é o ponto, assim, dessas pequenas entregas? O patinete, que é aquela primeira entrega ali, ela não é o produto final. Ela vai evoluir ao longo do tempo, mas ela já tem uma coisa importante do ágil. Ela já tem uma funcionalidade. Ela já tem a funcionalidade de deslocar a pessoa do lugar A para o lugar B, assim como o carro no final, que é o produto. Então, de alguma forma, o stakeholder consegue experimentar a funcionalidade core daquele produto. Sim. Isso é que chama, por exemplo, de um MVP. O que é um MVP? Mínimo produto viável. É aquilo que você entrega dentro do ágil, que ele não é o produto final ainda, mas ele já tem o que a gente chama de killer feature, ou ele já tem a funcionalidade principal funcionando, que no caso do patinete é levar a pessoa de um lugar A para o B. Ela pode levar na chuva? Pode levar mais lento do que, né? Ainda não é o que a pessoa, mas já tem a funcionalidade para ser experimentada. E aí o patinete funcionando, beleza, agora vamos evoluir, vamos passar para a bicicleta e assim vai, né? Se eu só te entregar uma roda, não é um MVP, ainda não tem a funcionalidade central funcionando. Então o ágil tem muito disso. Muito bom. Tem uma outra coisa que acho que também corre por fora, mas que também ajuda na questão da governança, né? É que imagino que vocês avaliem os processos, né, na governança. Tipo, Sim. Esse processo aqui e tal, já tem anos aqui, é maduro, todo mundo já sabe o que fazer, sabe o resultado. Será que dá para automatizar? Boa. E isso é algo que
Eu acho que, daquele caso que eu te contei da fila, falei assim, olha, lá nos gates, quando a gente estava escolhendo os projetos, a maior fila, o maior gargalo, a maior demanda vinha da área de dados. Por quê? Porque todas as análises que as pessoas precisavam fazer para tomar decisões, e às vezes as decisões precisavam ser diárias mesmo, muitas vezes eram feitas de forma manual e as pessoas se perguntavam, gente, se eu tivesse isso aqui automatizado, ia ser maravilhoso. Então, nada melhor, e aí todas as decisões ali, de certa forma, para cada área era importante, né? Então, as pessoas com essa mentalidade ou com a cultura analítica, né, que vai amadurecendo ao longo do tempo nas empresas, as pessoas vão entendendo que ter dados para tomar decisões é importante. E ter dados automatizados, então, é maravilhoso. Então, essas demandas vinham das áreas de negócio muito por conta disso, sabe? E aí a gente entrava num viés da governança de dados, do tipo, democratizar os dados para todas as áreas é uma estratégia legal. Assim, faz sentido as pessoas, né, essa cultura das pessoas analisarem, a cultura analítica e as pessoas analisarem dados e tomarem decisões nas áreas. Mas tem uma coisa que a gente não pode perder a mão dentro da área de dados, que é a parte da esteira ali de dados, sabe? Primeiro, assim, pensa na esteira de dados. Eu vou internalizar os dados no meu data lake, depois eu vou trabalhar esses dados, né? Vou colocar eles lá. Primeiro ele tá bruto, né? Sim. Que a gente chama de dado raw. Isso, depois tá. esse dado, a gente dá uma limpada nele, ele vira o que a gente chama de dado clean. E esse dado clean, ele vira o evaluated, que é o dado trabalhado, aquele dado a gente garante que ele está limpo, ele está correto, ele vem da fonte correta, ele está com as questões de privacidade e segurança aplicados nele. Então, o dado evaluated, ele é o dado que é importante e que é importante da gente não descentralizar o desenvolvimento desse dado, porque senão a gente perde a governança de dados. Então, conectar, por exemplo, os produtos de dados das pessoas que estão automatizados aí nas áreas num dado raw não é uma boa prática. Por quê? Eu estou pegando lá os produtos de dados das pessoas que estão automáticos nas áreas, conectando numa fonte que nem trabalhada está. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da centralização e descentralização, democratização ou não democratização. Primeiro, a área de dados faz toda a esteira, garante um dado evaluated no final que é confiável, que passou por todas as chancelas de qualidade ali da área de dados, e a partir disso, solta para a galera automatizar as decisões que elas precisam tomar, e aí cada área vai ter a sua necessidade específica, pega aquele dado ali que está chancelado, que está ok, e vai fazer as suas automatizações, tá? Isso é mega importante e, inclusive, faz toda a diferença ali para o FinOps. Por quê? Democratizar dados é muito caro, né? Então, quanto mais eu consigo melhorar a governança do meu dado e ter um dado evaluated de qualidade, menos processamento descentralizado eu preciso nas áreas. E aí, isso automaticamente me dá um custo muito mais competitivo dentro da minha área de tecnologia. Sem falar que se todo mundo começar a pegar os dados ali das fontes que não são as corretas, pode chegar no momento lá da decisão da estratégia em relação a qual projeto priorizar, as pessoas tomaram a decisão errada, porque, Sim. tipo, esse projeto aqui a projeção é que ele faça com que a empresa venda 3 vezes mais. Isso. Mas aí, tipo, essa projeção tá errada porque pegou a informação do lugar errado. Pegou a informação do lugar errado. Ou então, uma coisa mais simples, né? Tipo, digamos que tem uma reunião que as pessoas veem, como é que tá o desempenho da empresa. Aí cada área mostra como é que tá o seu desempenho, todos eles têm um balizador que seria, sei lá, a venda, né? Aí uma área fala assim, vendeu 1 milhão. A outra fala, a gente vendeu 2 milhões. Qual é o número correto? Aí o problema tá na fonte de dados ali. Então, olha só, essa questão de centralizar a governança de dados dentro da área de dados até o dado evaluated, para depois democratizar e deixar as pessoas trabalharem o dado correto, é muito importante
por questão de custo, por questão de estratégia da empresa, para garantir que não tem dado errado rodando aí e as decisões estratégicas estão sendo tomadas a partir de um dado que não é confiável, né? Então, isso é super importante, é um trabalho que, poxa, estava sendo feito com maestria lá na Americanas, é bem importante, assim, e faz toda a diferença. Você deu esse exemplo, eu lembrei de um exemplo da automatização de dados dentro da área de governança. Vou te dar um exemplo. Lembra dos nossos níveis estratégico, tático e operacional? Dentro do nível tático, a gente escolhia lá os projetos, né? Se ele ia para o waterfall ou se ele ia para o ágil. E todos os projetos que iam para o ágil, a gente usava o Jira para fazer a gestão ágil dos projetos. E, obviamente, a gente tinha que fazer a gestão da produtividade das equipes, tá? Então, o ágil ali, rodando o Scrum, né? A gente usava predominantemente a metodologia Scrum. E lá dentro da metodologia, a gente acompanhava alguns indicadores, tá? Basicamente, assim, velocity, capacity, carryover e volatilidade. Basicamente, esses indicadores nos diziam se a gente estava planejando bem, se no final das sprints a gente estava entregando o que a gente planejou, se estava chegando muita demanda top-down que estava atrapalhando o nosso planejamento, se a gente estava carregando muitos story points de ou issues de uma sprint para outra. Então, a gente avaliava através desses indicadores qual era a nossa eficiência de entrega, né? Como é que a gente estava se saindo ali na entrega das sprints. E esses dados, a gente tinha o Jira, e a gente fez uma análise no Jira, beleza, se eu quisesse acompanhar ali no Jira, o Jira até te entrega alguns indicadores de forma automática dentro da própria ferramenta. Mas para o nível de gestão que a gente estava chegando, o nível de maturidade que a gente estava chegando lá dentro, a gente precisava fazer algumas customizações. E aí, como é que a área de dados, aí, ó, um exemplo da área de dados ajudando governança na veia. A área de dados pegava, extraía esses dados, colocava lá uma conexão com o Jira, extraía os dados do Jira, botava no nosso banco de dados, né, no nosso BigQuery, e aí extraía agora os dados da metodologia ágil e montava uns indicadores específicos que a gente usava para fazer a gestão das equipes de tecnologia. Então, a gente automatizou um processo de gestão desses dados dentro da metodologia ágil e nos deu visibilidade de coisas ainda mais maduras, ainda mais amplas dentro das equipes de tecnologia para a gente comparar. Poxa, quais equipes aqui estão precisando de ajuda para entregar melhor? E, Vitorino, foi muito legal porque a gente chegava assim, num nível de olhar as equipes e falar assim, olha, essa equipe aqui ela precisa de ajuda no planejamento. A gente entrava em contato com a equipe de tecnologia. Olha, a gente está vendo aqui pelos indicadores do ágil que o seu planejamento está um pouco desacertado. Você precisa de ajuda? Aí a gente fala, nossa, graças a Deus vocês chegaram. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de muita ajuda aqui, porque realmente a gente não está sabendo planejar direito. Então a gente conseguia chegar nesse nível de percepção, né? Onde as equipes do ágil precisavam de ajuda. Tudo isso por um processo automatizado que a área de dados fez pra gente. Aí no caso, como é que acontecia isso aí? Vocês pegavam lá o indicador, olhavam, conseguiam olhar todas as equipes e vinha, pô, essa aqui tá num cluster de times que não conseguem planejar bem. Essa outra aqui tá num cluster de times que tá chegando muita coisa atravessada. Aí vocês classificavam e priorizavam, né, quem ia atender primeiro. Isso. E aí depois vocês faziam o quê? Vocês iam lá e passavam um tempo com eles, faziam um treinamento? Exatamente. A gente chamava de suporte proativo. Porque ao invés de esperar essas equipes entrarem em contato com a gente e pedir ajuda, estava todo mundo ali, né, tentando fazer o seu melhor, mas a gente identificava isso através dos indicadores, ia lá, entrava em contato com a equipe e sentava com eles, às vezes participava das plannings ou participava de alguns rituais para eles, para entender como é que eles estavam fazendo o planejamento, por exemplo, se era uma equipe que estava com problemas no planejamento, a gente participava dos rituais dele, entendia e falava, olha, é isso aqui que está pegando, é isso aqui que você tem que fazer diferente. Às vezes era alguma coisa no uso da ferramenta, não era nem uma questão de problema de planejamento da equipe, não, ela até planejava direitinho, mas ela startava a sprint e depois incluía as coisas lá dentro, aí dava... Os indicadores de carryover e tal estouravam. Então, às vezes era o uso da ferramenta, a gente conseguia corrigir rápido. Às vezes era não, às vezes era a equipe estava planejando muito
E aí chegava no final da sprint, ela planejou acima do capacity dela, da capacidade, e aí pegou um tanto de carry-over, né? Carry-over é o quanto eu vai para outra sprint, e aí passa um tanto de story points e issues para a próxima sprint, e aí a gente ajudava nessa Ou então questão também. chegava lá, não, sabendo que você está com dificuldade no planejamento, quando é sua reunião de planejamento? E não tem. Esse acontecia também. Acontecia também. Não, a gente não faz planning, não. A gente só vai incluindo as coisas lá na A gente ferramenta. inclui e faz aí. Acontecia também. Tá? Mas era isso, assim, era um processo que nos ajudou muito a evoluir a maturidade de agilidade da empresa. Foi bem bacana. Nesse caso, então, aqui, você está me dizendo assim, né? Dá a entender, aí você me diz se é verdade ou não, né? Que com todos esses processos de governança, mais o uso de dados que dá visibilidade de como é que estão os times em relação a isso, dá para melhorar, então, a produtividade dos times. Muito. Vou te dar um exemplo, tá? De quando eu cheguei. Essa história que eu vou te contar agora, ela é até um pouco maior do que a área de governança em si, mas faz parte da história da área de governança também. Quando eu cheguei a assumir um determinado time lá na área de tecnologia, a gente começou a implementar o ágil. E aí a gente foi escolher, pela característica da nossa atividade, né? A gente escolheu o Scrum, porque entre Kanban e Scrum, a gente olhou e falou assim, beleza, a gente consegue planejar, a gente tem entregas planejáveis, então vamos no Scrum. E aí a gente começou... É só um parênteses, né? Quando você fala assim, Kanban e Scrum, eu lembro da metodologia que os colegas meus falam que usam na empresa deles. E a junção dos dois é Kabum. Qual a sua metodologia aí, Kabum? A metodologia Kabum é a mais maluca de todas. Ai. Mas a gente usava de vez em quando a metodologia Scrum acabava virando Kabum lá pra gente também, né? Mas se fosse direitinho, assim, se a gente fizesse tudo certinho, o que acontece? Quando a gente chegou, a gente colocou o Scrum para rodar. E aí, a gente tirou os primeiros indicadores. Quando a gente tirou os primeiros indicadores, a gente viu que os indicadores ali estavam perto, né? E aí eu vou pegar um específico que a gente acompanhava lá, que a gente chamava de burn down, que estava perto de 37%. Tá? O que significava? Que de tudo que a gente planejava na sprint, a gente estava entregando ali por volta de 37% do nosso planejado. E aí, na hora que a gente mediu essa meta, falou assim, gente, mas não é possível. É isso mesmo? Olha o poder que a visibilidade dos dados tem, né? É isso mesmo? Vamos ver a próxima sprint. E aí a gente começou a ver que, de fato, o nosso poder de entrega estava, em relação ao que a gente se planejou, estava bem abaixo ali, estava por volta dos 40%. E aí, nós começamos como time a refletir, falar assim, gente, por que a gente só entrega por volta de 40% daquilo que a gente se planejou? E a gente começou a analisar cada um dos impedimentos. Quais são os impedimentos? O que está nos impedindo de fazer mais? Fomos analisando os impedimentos e fomos fazendo um trabalho de tirar esses impedimentos. Não foi um trabalho rápido, tá? Foi um trabalho de mais de ano, mas aos poucos a gente foi entendendo os impedimentos e tirando. Ao longo do tempo, esse valor foi crescendo, né? Então, essa métrica a gente pode chamar de burn down ou velocity, foi crescendo. E aí, a gente começou a atuar acima dos 85%, 90%. E aí, trabalhando os impedimentos, a gente entendeu que, trabalhando bem o ágil, aplicando a metodologia, dando visibilidade para as métricas, a gente saiu de uma cadência de entrega de 40% para mais de 90%. Então, isso quer dizer que o nosso time começou a entregar 90% do que tinha planejado. Então, a gente melhorou o planejamento, a gente melhorou a cadência de execução, a gente melhorou a qualidade, inclusive, das nossas entregas. Então, isso é super importante e é um exemplo como a visibilidade de dados nos ajudou a melhorar desempenho, de fato, né, da equipe. Desempenho e também previsibilidade, né? Daria para dizer se fosse um prato estratégico que a gente tem 80% aqui pelo histórico do time de chance de cumprir isso aqui no prazo. Então, tipo, se atrasaria ali 20%. Exato. Ok, né?
dependendo do tamanho do projeto. E uma coisa legal também dentro disso é o seguinte: quando chegam as demandas não planejadas, né, do tipo, a minha equipe eu já sei mais ou menos a capacidade de entrega dela. Se eu melhorei o meu planejamento e eu estou ali num nível de entrega do planejado de 85%, 90%, quando chega uma demanda não planejada, que a gente não planejou no início da sprint, a própria equipe virava para mim como líder e falava assim: Luciana, beleza, a gente até encaixa essa demanda não planejada aqui na sprint, mas você sabe que nossos indicadores de velocity vão cair, né? O nosso planejado, as nossas métricas vão piorar, porque, de fato, para encaixar aqui, eu preciso tirar algo que foi planejado no início da sprint. Tudo bem? Aí eu voltava lá para o nosso diretor e falava assim: olha, diretor, para encaixar isso aqui, essa demanda que você está me pedindo, eu vou ter que postergar essa outra aqui, sabe? Então, e as nossas métricas acabam sendo afetadas. Se for, vamos piorar a métrica da sprint de uma forma combinada? Equipe, né, nível tático e nível estratégico, nosso diretor, nosso CTO está de acordo com isso, que a gente vai piorar aqui a nossa métrica de velocity para encaixar uma demanda não planejada? Beleza. Aí a gente já sabe, na hora que o número aparecer no final do mês, a gente sabe, a gente já sabe o que aconteceu aqui. Isso aqui foi aquela demanda, lembra aquela demanda não planejada, que todo mundo combinou que entraria? Então, o trabalho fica muito mais organizado, previsível, não tem surpresas, né? E, no fim das contas, a gente está fazendo gerenciamento de fato, né? Não é uma coisa engessada, é gestão, de fato, das atividades, produtividade. Isso aí me lembra de um vídeo que eu vi de um cara aí que é referência também na área de tecnologia, né? Um professor aí de universidade e tal. Ele falou o seguinte, que a IA vai dominar tudo, porque, tipo, nas empresas, se você falar bom dia para as áreas de tecnologia, você só recebe a resposta do bom dia daqui a 6 meses. Com todo esse processo de governança que você está falando aí, melhora, então, o atendimento da área de tecnologia? Meu Deus! Olha, aí, eu vou entrar numa camada aqui que a gente ainda não entrou, que é a última. A gente já falou um pouco dos gates lá no nível estratégico, a gente falou um pouco do ágil no nível tático. Vou entrar um pouquinho no nível ali operacional, que é muito esse atendimento de chamados. E aí, Vitorino, você me ajuda, porque você já trabalhou muito tempo com isso também. Mas o que a gente estava... O que é importante aqui nessa parte bem operacional ali, no nível de atendimento ao chamado, ou entender, né, a TI, assim, como uma área que atende bem, que atende rápido. A gente começou a fazer um trabalho lá, né, com a metodologia do ITSM. Então, gestão de chamados mesmo, assim, de entender quais são os chamados que estão chegando, qual que é o nível de relevância, de urgência daquele chamado, como é que a gente recebe os chamados, classifica esses chamados, dá atendimento rápido para os chamados urgentes, isso é importante. E uma outra parte importante dessa parte de atendimento da TI é como que eu reporto isso para cima, do tipo, vou dar o exemplo lá da Americanas, tá? Se existe alguma coisa parada, por exemplo, na infraestrutura, que gerou um chamado para TI, e isso afeta uma loja, isola uma loja, teoricamente eu não deveria estar subindo essa notificação para o diretor, para o CTO, etc., né? Para o CEO da empresa. Mas se existe algo, né, um chamado que entra ou algo que é sistêmico, então tem uma chuva de chamados que o sistema entende que está gerando isolamento de muitas lojas e muitas lojas de faturamento alto, por exemplo, isso tem que ter uma inteligência por trás dos chamados que aciona um gatilho que fala que esse tipo de notícia precisa subir para os níveis estratégicos e da organização, nível de CTO e CEO, né? Então, a gente falava assim, o CTO, o nosso CTO, ele não pode receber a notícia que uma loja está parada pelo cara da loja ou recebendo um WhatsApp, não. Nós, a área de tecnologia e as pessoas que fazem atendimento da área ali de TI, elas precisam fazer uma gestão de chamados ótima e organizada para dar essa notícia para o CTO antes
de chegar no WhatsApp dele por outra pessoa. E aí ele, né, o nosso CTO, que tem que dar a notícia para os outros da empresa, falando assim, gente, estamos com um incidente, nas lojas está afetando X lojas, nós já temos a previsão para resolver em tanto tempo. Então, isso é uma gestão de chamados efetiva dentro da área de tecnologia. Até antes do chamado, né? Porque dependendo do problema, se for algo que impacte, nesse seu exemplo aí, várias lojas, lojas que, tipo, vendem muito, teria que ter uma monitoria, né? Sim. Que automaticamente abre o chamado, tipo, sem precisar que o lojista chegue lá e fale, deu um problema aqui, e o pessoal olha que vários lojistas estão abrindo ao mesmo tempo, para daí, de fato, entender que houve um problema sistêmico e começar a atender o chamado, a priorizar. Tem que ser algo mais automatizado aí. Isso. Não, mas isso aí de atendimento de chamado tem um mundo de conversa aí que a gente pode ter, né? Nossa, é outro mundo. Olha como é que governança de tecnologia é um assunto rico e necessário, assim. Porque só nessa parte de chamadas, você falou, né? O que acontece? O normal é que a gente tem que ter monitorias ali das APIs e tal. O normal é muito forte. O certo o mais seguro deveria ter esse monitoramento. Mas se esse monitoramento é efetivo, se algo importante cai, ele já deveria abrir o chamado. Mas o que acontece esse chamado automatizado ele já é aberto, tá? Mas ao mesmo tempo o lojista sente, o cara que está lá na ponta sente que algo caiu na loja dele. Então, o que acontece normalmente é uma chuva de chamados. Sim. Uma que são... vem o que vem do automático, mais os chamados manuais. E aí, o que deveria se entender? Como o volume é muito grande, olha, gente, isso tudo aqui se refere a um mesmo problema. Esse problema... Beleza, todos os 100 chamados aqui, todos esses 100 chamados que foram abertos, um automático, os outros manuais, eles se referem a um problema único, que é um problema que caiu a conectividade da loja tal, e aí a gente precisa atender com urgência, porque essa loja, ela tem alto faturamento, tá? Mas o mais importante, mais do que isso, mais do que saber receber as coisas na área de tecnologia, saber classificar bem, saber reportar bem para os nossos C-Level, ou para o C-Level, ou para o nível estratégico. Lembra que eu falei no início que uma das coisas que as empresas não fazem é pegar essas coisas que acontecem no nível operacional e retroalimentar a estratégia? Uhum. Eu tenho que ter uma inteligência de análise histórica de chamados que me diz quais são os problemas mais frequentes. E esses problemas mais frequentes, que eu vou classificar como crônicos, eu preciso, se eu não resolver, eu estou basicamente ali resolvendo o sintoma, eu não estou atuando na causa raiz do problema, porque se esse problema se repete, tem algo que a causa raiz não está sendo tratada. Então eu tenho que pegar esses problemas, entender que ele se repete, identificar a causa raiz do problema dele e levar lá para a minha estratégia e falar assim, gente, eu preciso de um projeto novo, esse projeto novo que está aqui entrando nos gates, olha como é que as coisas se conectam. Esse está gerando um problema crônico na minha operação. Então eu preciso entrar nos gates aqui para aprovar esse projeto, ele é muito relevante, e se a gente resolver desenvolver esse projeto, eu evito não sei quanto, eu economizo não sei quanto de dinheiro, eu tenho um saving tal, e eu resolvo boa parte do problema da minha operação. Então, a operação tem que dizer, inclusive, qual que é o nível de prioridade que aquele projeto entra nos gates, que é no nível estratégico. Então, a operação precisa retroalimentar a estratégia. Nesse seu exemplo ali, imagino que aconteceria o seguinte, né? A operação ia falar, pô, esse problema que acontece aqui 10 vezes no ano, o tempo de atendimento médio é de 10 horas em cada um, e tipo uma loja, ou várias lojas, ou todas as lojas ficarem disponíveis 10 horas durante o horário comercial. Representa X reais de perda. Isso sem contar o dano da imagem da empresa, né? Exatamente. Tipo, o cliente foi lá, não, tá ruim. Foi lá de novo, tá ruim de novo. Cara, não vai voltar. E aí, com isso, conseguiria priorizar lá com a diretoria de fazer esse projeto aí, de resolver esse problema. Exatamente. Você já tá prontinho para ir lá defender projeto nos gates, então. É exatamente assim. E principalmente o que pega a gente está falando do segmento do varejo especificamente, né? Mas para qualquer empresa é a mesma regra. Quando você fala do faturamento que se perde,
É algo assim, é aquele motivo que vai lá no coração dos executivos, sabe? Tudo que é operação parada e a perda financeira que se tem de uma operação parada, quando você tem isso de forma recorrente, obviamente que quando você coloca isso num projeto de Gates e mostra esses números, uma coisa é falar assim, ó, esse projeto vai entrar porque a gente está tendo muito desgaste na operação, etc. Outra coisa, você coloca o projeto e fala, olha, isso no ano está representando uma perda de receita de X, afeta a nossa margem dessa forma, e se a gente resolver, a nossa projeção de ganho é Y. É outra conversa, assim. Você tem, basicamente, assim, triplica a sua chance de aprovar aquele projeto e, obviamente, a empresa vai ser muito beneficiada, porque você tem muitas chances, né, ou quase certeza de saber que aquilo, de fato, agrega resultado para ele. Não é só um projeto lindo que você pensou amanhecer um dia, falou, nossa, acho que esse projeto seria super legal. Não, você de fato tem certeza que aquilo vai gerar resultado para a empresa. Não basta chegar lá, nossa, seria maravilhoso que a empresa patrocinasse o Flamengo. Não, porque esse negócio não, porque eu sonhei que tinha que estar lá o nome da nossa empresa. Patrocinar o Flamengo não dá o retorno de quanto? Tá conectado com a nossa estratégia? Como é que é a facilidade de implementação desse negócio? Então, é muita coisa. Assim, tá vendo como é amplo o tema governança? Governança e governança de tecnologia, né? Dá para fazer uma pós-graduação, um MBA com esse assunto aí. Mas para finalizar, né? Digamos que tenham empresas que não tenham esses processos. Se ela fosse começaria o quê? Em qual nível? Qual a possibilidade? Começa no estratégico ou então começa na operação? Como é que você lava uma escada? De cima, né? Para baixo? Não. É de cima para baixo, não é? Cima. Então, basicamente, isso. Gostei dessa ilustração. Essa aí... Vai adiantar você começar, você vai gastar muito mais tempo se você começar de baixo, né? Se você lavar de cima para baixo, você não vai lavar muito mais rápido, de forma muito mais eficiente. Basicamente é isso. Primeiro, se você quer implementar isso na sua empresa, me chama, que eu vou te dar palestras, treinamentos, vou te ensinar como fazer isso, primeira coisa. E segundo, obviamente, a gente tem que começar a implementação do nível estratégico, passando pelo tático e operacional, senão não vai funcionar. Muito bom. Então, pessoal, é isso. Luciana, quer deixar um último recado aí? Olha, queria só agradecer muito a participação aqui, dizer que é uma honra estar aqui participando desse podcast. Pessoal, qualquer necessidade assim de gestão, produtividade de equipes, gestão de resultado, governança de tecnologia, entre em contato comigo, eu posso ajudar muito vocês, eu quero muito poder contribuir agora que eu já executei bastante coisa no mercado corporativo, eu quero passar essa bola para frente, eu quero ensinar novos líderes, principalmente a galera nova, liderança nova, pega muito fácil, compra muito fácil a ideia. Então, a minha grande missão é transformar a nova geração de líderes corporativos e eu quero fazer isso passando conhecimento para vocês. Então, me chamem, me adicione ali no LinkedIn, no Instagram, que a gente conversa e vai ser muito bom. Assim, tem muita coisa para a gente fazer e muito resultado para gerar, muito mato alto ainda para a gente capinar. Essa eu recomendo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela audiência e segue a gente aí nas redes sociais. Um abraço. Até mais, pessoal.